O caso que nós iremos trabalhar hoje foi cobrado no 20º exame da OAB. E nós vamos fazer a leitura e a análise para descobrir qual peça deveria ter sido elaborada pelo candidato. Então nós temos que essa peça foi cobrada em 18 de setembro de 2016 e vem relacionado com Suzana trabalhou na residência da família Moraes. Ora, aqui nós temos Suzana trabalhou na residência da família Moraes. Eu sugiro que você faça uma leitura rápida do conteúdo, por exemplo, principalmente na parte final. O que eles querem que você faça? Você foi procurado por Suzana para, na condição de advogado, redigir a peça prático-profissional pertinente em defesa dos interesses da trabalhadora, sem criar dados ou fatos não informados. Então, você é o advogado de Suzana. Então, Suzana trabalhou numa residência. Ora, se nós não tivermos uma sentença aqui, essa peça deve ser uma petição inicial. Então, Suzana trabalhou na residência da família Moraes. Então, aqui tem um trabalho em família. Quando nós temos um empregado trabalhando para a família, desde que não haja lucro, nós temos que é um empregado doméstico. Ela trabalhou de 15 de 6 de 2015 a 15 de setembro de 2015. Então, nós temos aqui 3 meses de trabalho. Data na qual teve baixa na sua CTPS, a data da saída dela. A família do ex-empregador vive no Natal, Rio Grande do Norte. Suzana foi contratada a título de experiência por 45 dias. Empregado doméstico pode ser contratado a título de experiência? Sim, e isso tem previsão na lei, a lei do doméstico. Olha o que diz o artigo 5º da Lei Complementar 150, que trata do trabalhador doméstico. Contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Nós tivemos que o contrato de Suzana foi de 45 dias. O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias. O contrato de experiência, que havendo continuidade no serviço, não for prorrogado após o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 dias, passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, retornamos ao problema. Ela foi contratada a título de experiência 45 dias, fim dos quais nada foi tratado. E Suzana continuou trabalhando normalmente. Então, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar 150, nós temos que o contrato de experiência de Suzana, como houve continuidade do serviço após os 45 dias, ele passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado. Essa é a primeira observação com relação a esse fato. Então, aqui nós teríamos um primeiro assunto para tratar. Segundo, Suzana realizava todas as atividades do lar. Então, aqui é outra confirmação que ela era doméstica. Iniciando o trabalho de 7 às 16 horas de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo. Então, vamos ver quantas horas ela trabalhava. Se era de 7 às 16, eu pego 16 horas menos 7 horas. Nós temos 9 horas de trabalho. Mas ela gozava de 30 minutos de intervalo. Então, menos 30 minutos, nós temos que ela trabalhava 8 horas e 30 minutos por dia. A jornada do doméstico é de 8 horas. Isso também está previsto na lei. Vejamos o que diz o artigo 2º. A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais, observado o disposto nesta lei. Com relação a horas extras, então nós temos aqui um segundo assunto a tratar. Então nós temos aqui um primeiro, aqui o segundo e aqui o primeiro. Suzana tinha descontado seu salário 10% referente ao Vale Transporte. Se você buscar lá no seu índice remissivo, você vai descobrir a lei que fala do desconto do Vale Transporte, e é 6%. Se o empregador descontou 10%, ele descontou 4% a mais. Então você tem que pedir aqui a restituição. Então nós temos aqui um terceiro caso, que é a restituição do Vale Transporte. Descontou também a cota parte do INSS. Isso aqui é obrigação do empregador, ele tem que descontar sim. Então isso aqui eu não tenho nada para tratar.
e 25% do valor de alimentação consumida no emprego. Ora, aqui 25% de alimentação era descontado pelo empregador e não pode descontar. Aqui eu tenho o quarto assunto para tratar. Suzana fazia a limpeza dos 3 banheiros existentes na residência, mas não recebia qualquer adicional. Correto, não tem direito ao adicional de insalubridade aquele que trabalha na limpeza de banheiros na residência. Em determinada ocasião, Suzana viajou com a família por 4 dias úteis para Gramado, Rio Grande do Sul. Nessa ocasião, trabalhou como babá das 8 às 17 horas. Então, 17 menos 8, nós temos 9 horas de trabalho. Desfrutando de 1 hora de almoço, menos 1 hora, então ela trabalhava 8 horas. Está dentro da jornada, só que era em viagem. Suzana viajou com a família. Então, nesse caso aqui, nós temos uma outra situação que está relacionada lá na lei também. Olha o que diz o artigo 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, então nós temos prestando serviço em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo entre as partes. E a remuneração em viagem será no mínimo de 25% superior ao valor do salário da hora normal. Então tem que pedir o quê? 25% a mais. Em determinada ocasião, então nós já falamos aqui da viagem. Na data da dispensa, Suzana recebeu as seguintes verbas. Então quando ela foi dispensada, ela recebeu férias proporcionais mais 1/3, férias proporcionais de 3/12, acrescidas de 1/3, 13º salário, 3/12. Ora, o que está faltando? Se o contrato era por prazo indeterminado, você tem que ter em mente que as verbas rescisórias tem que ter férias, ela recebeu. 13º, ela recebeu. Nós temos aviso prévio, ela não recebeu. As guias TRCT para liberação do FGTS e 40%. Essas são as verbas rescisórias que você deve ter em mente. Férias, 13º, aviso prévio e FGTS mais 40%. Então nós teríamos que pedir aqui aviso prévio mais FGTS 40%. Então você foi procurado por Suzana para, na condição de advogado, redigir a peça prática profissional. Então nós temos 6 situações que devem ser tratadas. E logo em seguida nós veremos quais são as hipóteses, como que nós elaboraríamos essa peça. Nós vamos então agora partir para a elaboração da peça. Nós já fizemos a análise do caso e vamos verificar os pontos que nós temos que tratar com base na estrutura, no modelo. Lembrando que você deve fazer no período da tarde esses exercícios, caso seja possível. Se não for possível, faça o horário que der. Mas por que eu falo no período da tarde? Para treinando. Se você não fizer durante a semana no período da tarde, no domingo você tem que fazer uma peça no período da tarde e marcar o tempo que você está gastando. É muito importante esse tipo de treinamento. Então vamos fazer a peça com base na estrutura que está liberado para você. Nós temos douto juízo da vara do trabalho de. Ora, no caso, nós temos que ela foi contratada, vive em Natal, Rio Grande do Norte. Então aqui seria o endereçamento. Por ser petição inicial, nós não sabemos ainda qual a vara. Ou eu uso douto juízo da vara do trabalho de, ou eu uso MM juízo da vara do trabalho de. Então eu vou cortar aqui, posso usar o primeiro. Nós já sabemos identificar qual que é a vara, então a gente coloca douto juízo da vara do trabalho de Natal, Rio Grande do Norte. Posso colocar ou não esse espaço de 10 linhas. Nome da reclamante. Nós temos o nome da reclamante? Temos. Ela se chama Suzana. Nós temos o endereço dela aqui? Nós não temos o endereço dela. Nós não temos mais informações. Nós não temos CPF, identidade, nada. Então, se nós não temos, nós colocamos aqui Suzana. Deixa eu copiar o nome para ficar bem. Você vê que a gente copia praticamente tudo para a nossa peça. Suzana, qualificação e endereço completos, vem respeitosamente perante este juízo, por intermédio de seu advogado adiante assinado, procuração anexa com escritório profissional no endereço completo, endereço eletrônico onde recebe intimações ou notificações,
com base no artigo 840 da CLT, combinado com o artigo 319 do CPC, propor. Lembre-se que petição inicial é propor, contestação é oferecer, recurso é interpor. Reclamação trabalhista pelo rito. Nós sabemos qual que vai ser o rito? O examinador deixou para a gente qual que seria o rito a ser utilizado aqui? Não deixou. Se ele não deixou, nós vamos deixar então só os 3 pontinhos. Nós sabemos que sumário é até 2 salários mínimos. Você tem que olhar a lei 5.584/70 caso caia. Sumaríssimo entre 2 salários a 40 e ordinário acima de 40 salários mínimos. Como nós não temos isso, nós eliminamos. Em face de quem? Em face de quem que ele está entrando com a ação? Ele está entrando com a ação em face da família Moraes. Então nós vamos copiar aqui família Moraes. Nós temos o endereço da família Moraes? Não, nós só temos que é Natal, Rio Grande do Norte. Contra em face de família Moraes, qualificação e endereço completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. Bom, agora nós vamos verificar preliminar de mérito. Tem alguma coisa relacionada à comissão de conciliação prévia, nesse caso que nós lemos? Não temos. Então a gente elimina. Tramitação preferencial, ela é idosa? Não. Ela é portadora de doença grave? Não. Trata-se de dissídio que versa exclusivamente sobre salário? Também não. É pessoa com deficiência? Nós eliminamos. Tem caso de prevenção? Prevenção, você lembra o que é prevenção. A pessoa deu duas causas a arquivamento. Deu dois arquivamentos, ou compareceu na termação e não compareceu 5 dias após para fazer a assinatura. Está lá no artigo 731. Se tem dúvida do que é prevenção, vai lá no artigo 731 da CLT. Então nós não temos também prevenção. Temos alguma coisa de reintegração, pedido de tutela, alguma urgência? Também não. Mas nós temos a justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita? Assistência judiciária gratuita nós não temos porque não tem sindicato participando. Mas nós temos, então, justiça gratuita. Podemos pedir a justiça gratuita? Sim, podemos pedir a justiça gratuita. E nós sabemos aqui que ela foi dispensada em 15 de setembro de 2015. Ou seja, ela está desempregada. Não temos nenhuma informação que ela está empregada. Então nós podemos falar que a reclamante foi dispensada no dia 15 de 9 de 2015, não possuindo meios de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. O artigo que fala sobre justiça gratuita está lá no artigo 790. Você tem que memorizar assim, a localização, artigo 790, justiça gratuita. Tem o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 3º é aquele que ganha até 40% do teto da Previdência. E o parágrafo 4º fala que aquele não tem condições de arcar com as despesas do processo. Nesse caso, acho que encaixa o parágrafo 4º. Vamos ver o que ele diz. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. E o parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos, julgadores e presidentes dos tribunais de trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados de instrumentos àqueles que percebem salário igual ou inferior a 40 salários mínimos. Se você observar o espelho de resposta, não falou nada sobre justiça gratuita. Mas eu gosto de treinar essa parte para que você possa, na hora da prova, ficar mais tranquilo caso venha cair. Mas se está desempregado, ele não tem condições de arcar com a despesa. Se ele está desempregado, já há prova suficiente que ele não tem condições de arcar com as despesas do processo. Se ele ganha até 40% do teto da Previdência, também isso aí vai estar informado para você. Então nós podemos verificar que... E você pode copiar nos termos do artigo 790, parágrafo 4º da CLT, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. E aí completa, diante do exposto, requer os benefícios da justiça gratuita. Lembrando aqui, eu estou esquecendo, você tem que deixar um parágrafozinho, não esquecer de deixar um parágrafo
pelo menos a distância de um dedo aqui, para ficar mais estético. Então, pedimos aqui preliminar de mérito, justiça gratuita. A partir do momento, agora nós vamos partir para o mérito. E o mérito, qual que seria a primeira situação? A primeira coisa que nós vamos tratar é sobre o contrato de experiência. Então, nós vamos falar lá do contrato de experiência. Vamos copiar essa parte. Suzana, vai ver como é que nós vamos fazer aqui, ó. Mérito, título, contrato de experiência. Contrato de experiência. Aqui é para você lembrar que é fatos, fundamentos, parágrafo. Então não precisa ficar copiando isso aqui. Colocando parágrafo. Então fica... Contrato de experiência. Suzana foi contratada a título de experiência por 45 dias, fim dos quais nada foi tratado e Suzana continuou trabalhando normalmente. Então nós vamos colocar, primeira coisa é o fato. Eu posso colocar a reclamante, aqui está Suzana, a reclamante, foi contratada a título de experiência por 45 dias, fim dos quais nada foi tratado e Suzana continuou trabalhando normalmente. Qual que é o fundamento sobre isso? Nós temos lá na Lei Complementar 150 e nós vamos ter a fundamentação no artigo 5º, parágrafo 2º. Olha que o artigo 5º fala: o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. E aqui é a nossa fundamentação. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da CLT, o contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após os recursos de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 dias, passará a vigorar como contrato por prazo indeterminado. E aí, você vai falar, se é contrato por prazo indeterminado e ela não recebeu as verbas rescisórias de forma correta, você vai pedir isso aqui então. Diante do exposto, requer o reconhecimento do contrato por prazo indeterminado, bem como pagamento do FGTS mais 40% e aviso prévio de 30 dias com reflexos no FGTS mais 40%, férias mais 1/3 e 13º salário. Por que isso? Se o contrato dela foi de 3 meses e ela tem direito a mais 30 dias, ela não poderia ter recebido 3/12 de férias. Ela teria que receber 4/12 de férias e tudo isso com reflexo no 13º. Então essa daqui é a observação que você tem que ficar atento com relação a isso aí. Vamos ver então a outra hipótese. Nós já falamos então do... Se nós já falamos dessa parte, você marca isso lá, você faz uma marcação para saber que você já tratou sobre esse assunto. Aí vem o horário de trabalho. Nós já descobrimos, na hora que nós fizemos a primeira leitura, que ela tem direito a 30 minutos de horas extras, porque ela ultrapassava o limite, trabalhando de 7 às 16 horas. Então, Suzana realizava todas as atividades, iniciando o trabalho às 7 e saindo às 16 horas, de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo. Horas extras. E aí nós vamos narrar o fato. O fato é o que está escrito lá. Então, a reclamante realizava todas as atividades do lar, iniciando o trabalho às 7, saindo às 16 horas, de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de intervalo. E onde fala da jornada, nós temos lá a Lei Complementar 150. O artigo 2º da Lei Complementar 150 vai nos trazer que, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 150, a duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais, observando o disposto na lei. Diante do disposto, faz jus a 30 minutos de horas extras. Não pode esquecer do acréscimo. Com acréscimo
de 50%. Então, falamos sobre o outro tópico. Aí nós vamos marcar para não esquecer que nós já falamos sobre isso. Suzana tinha descontado do seu... outra coisa. Nós temos aqui... Muita gente passou batido. Se tinha 30 minutos de intervalo, então ela também tem direito a meia hora pela ausência desse intervalo aqui. Vamos verificar. Intervalo, horas extras. Intervalo, intrajornada. A reclamante gozava de apenas 30 minutos de intervalo para o almoço. E o que diz a lei? Olha o artigo 13. Nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 150, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação pelo período de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado sua redução a 30 minutos, o que não é o caso. O que não é o caso. Diante do exposto, requer o pagamento de 30 minutos 30 minutos acrescidos de 50% sobre a hora normal. Posso também acrescentar aqui. Então pedimos horas extras pelo excesso de jornada e horas extras pela ausência do intervalo intra-jornada. Voltamos ao problema. Suzana tinha descontado do seu salário 10% referente ao vale transporte. Então nós já vimos que esse aqui é outro assunto. O título é vale transporte. A reclamante tinha descontado seu salário 10% referente ao vale transporte. Quando você buscou no índice remissivo, você deve ter localizado a Lei 7.418 de 85. E você, ao fazer a leitura da lei, você vai localizar lá no artigo 4º, parágrafo único. Nós já copiamos isso aqui. Nos termos da Lei 7.418 de 1985, o empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do seu salário básico. Diante do exposto, requer a restituição de 4% descontados a título de vale transporte. Fizemos vale transporte. Vamos verificar qual que é o outro assunto. Então a gente já marca. A cota do INSS está correta, 25% do valor de alimentação consumida no emprego. Então nós temos alimentação. A reclamante tinha descontado de seu salário 25% do valor de alimentação consumida no emprego. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 18. Nos termos do artigo 18 da Lei Complementar 150, aí nós temos
é vedado ao empregador doméstico efetuar desconto do salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene, moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação, em caso de acompanhamento em viagem. Diante disposto, requer a devolução dos valores descontados a título de alimentação. Vamos ver o que mais nós podemos falar. Então a gente já elimina. Suzana fazia limpeza de 3 banheiros existentes na residência, mas não recebia qualquer adicional. Eu sugiro que você faça a leitura da súmula 448, que fala da atividade insalubre. Olha o que diz. Não basta a constatação de insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial. Então, mesmo que o perito constate insalubre, se não tiver previsto na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, não será insalubre. E olha o que é mais importante, o inciso 2. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Observe, se for em residência ou se for em escritório, não tem insalubridade. Se for em escolas, uso público e coletivo, tem insalubridade. Por isso que na questão nós não iremos pedir a insalubridade. No caso que Suzana fazia limpeza de 3 banheiros existentes, então nós não vamos tratar nada sobre isso. Mas nós temos aqui outro, o quinto aqui que nós vamos tratar, que é da viagem. Em determinada ocasião, a reclamante viajou com a família por 4 dias úteis e trabalhava de 8 às 17. Vamos ver o que diz a lei na questão das viagens. Nós temos aqui no artigo 11, parágrafo 2º, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º da CLT, a remuneração da hora de serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário hora normal. Diante do exposto, requer o pagamento de 25% superior aos 4 dias de viagem no período trabalhado. Fechamos mais um tópico. Na data da dispensa, Suzana recebeu as seguintes verbas: férias proporcionais 3/12, acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional de 3/12. Nós vimos que ela tinha que receber 4/12 com a projeção do aviso prévio. Eu poderia falar agora sobre a projeção do aviso prévio, mas eu falei lá em cima. Se você não tivesse enxergado isso aqui, você poderia ter formulado esse pedido aqui agora. Tendo em vista que houve aviso prévio, mas como nós já pedimos, eu não vou repetir. Qualquer dúvida é só encaminhar que eu explico. Então isso aqui nós já tratamos também. Com isso, eu marcando, eu já sei que eu já falei sobre tudo. Você foi procurado. Então beleza, agora nós vamos fazer o fechamento. Nós vamos, isso aqui, eu já... No honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais, você tem que memorizar esse textinho. Né? Portanto, deve a reclamada ser condenada a pagar os honorários. Vai pedir de 5% a 15%, diferente no processo civil que é de 10% a 20%, mas você pede sempre o máximo. E aí, pedidos. Nos pedidos, você tem que fazer a repetição de cada um lá de cima. E aí fica fácil. Então, nós vamos repetir aqui. Não pode esquecer de constar valor líquido na frente. Então, vamos ver qual é o pedido nós vamos pedir primeiro. Lá em cima, na petição. Então, nós pedimos a primeira coisa, a justiça, benefícios da justiça gratuita. Pedidos. Então, a gente quer benefícios da justiça gratuita. Então, você vai colocar diante do exposto, requer, 2 pontos. Você pode colocar como número 1, número 2, letra A, letra B, benefícios da justiça gratuita. Se você quiser numerar para ficar mais fácil, você vai fazendo essa numeração. Você vai pedir o quê? Pagamento da FGTS, aviso prévio. Então você coloca aqui letra B.
Não pode esquecer de colocar valor líquido. Trinta minutos de horas extras. Valor líquido. E assim por diante. Você vai repetindo todos os pedidos que você fez. Você vai chegar na parte final e requerendo aqui 30 minutos, aquele intervalo. Aqui nós esquecemos de especificar. 30 minutos de horas extras e aqui você vai colocar 30 minutos de intervalo entre a jornada. Valor líquido. E assim por diante. Vai especificando um por um. Requerimentos finais. Você tem que memorizar esse texto. Atribui-se a causa o valor de... Já especificou. Nesses termos pede deferimento. Essa é a nossa peça. Correção da peça para que você possa exercitar e treinar vendo como é que é feito isso aí. É lógico que você precisa trabalhar com seu índice remissivo. Detalhe. Se você não localizar o artigo, por exemplo, se está nos termos do artigo tal, não, se você sabe a resposta, você coloca. Não preocupe, se ficar perdendo tempo em localizar, você deixa para fazer na parte final. Então você pode fundamentar antes, em vez de colocar nos termos, igual eu começo no segundo parágrafo, você já vai direto ao assunto. Por exemplo, se você já sabe que a duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas, você faz isso. Você inverte essa situação aqui. Se você não achar o artigo, vamos imaginar que você não encontrou o artigo. Então você coloca: a duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais. Tá? Se você não achou isso aqui, tudo bem. Você vai perder pouco ponto, mas você tem que saber colocar esses negócios aqui. No final, se você achar, você coloca o artigo relacionado àquele assunto sem problema nenhum. Você coloca o artigo aqui sem nenhum problema para você pontuar um pouquinho mais aí. Ok? Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.